sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts Unidas Talks, conversando com os patrocinadores Diamante do 28º Congresso Internacional Unidas. E diretamente daqui é que a gente vai transmitir aqui o nosso podcast. Eu recebo como convidado especial Álvaro Caetano, que é diretor executivo de desenvolvimento de negócios e expansão do Hospital Beneficência Portuguesa, nossa querida e conhecida BP. Muito bom dia, Álvaro. Bom dia, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E eu estou também ao lado de Leandro Figueira, diretor de cuidado integrado do Hospital Albert Einstein. Muito bom dia também. Bom dia, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Ótimo. Para a gente começar, eu gostaria de colher a sua opinião, Álvaro, sobre a participação de vocês como um patrocinador diamante aqui no nosso Congresso Unidas. Qual é a sua opinião sobre essa participação, considerando o fortalecimento, que traz todo esse debate para o setor de saúde suplementar? Sem dúvida, é um prazer estar aqui. Foi uma honra participar desse congresso aqui da Unidas em Salvador como patrocinador. A BP tem as autogestões como principais clientes do nosso hospital. São muitas operadoras que a gente atende os pacientes do nosso hospital. Então está sendo uma honra, um prazer participar, encontrar tantas pessoas conhecidas, tantos amigos, tantos parceiros de negócios. Está sendo incrível a participação. Ontem a BP fez uma oficina sobre parcerias estratégicas de longo prazo, que encheu, estava super cheia, foi um sucesso e a gente está muito feliz com isso. Maravilha. Leandro, dá uma palavrinha também, está sendo bacana participar do nosso congresso? Para mim está sendo incrível a experiência. O Einstein tem relacionamento com algumas autogestões, mas o mais importante talvez seja para a gente o tema, da discussão da longevidade, da discussão da terceira idade. E todos nós, em algum momento, como estamos evoluindo, participaremos disso, Então, para mim é um prazer e eu acho que já transforma a sociedade como uma sociedade que entende essa necessidade e trouxe isso para a roda de debate. Então, eu estou encantado com o tema. Leandro, eu sou obrigada a comentar. Todos nós queremos participar da longevidade, Acho que ninguém aqui escolhe não participar desta longevidade. Muito bem colocado. Excelente. E temos um outro assunto muito importante para a gente falar aqui, que é conversar sobre esse tema que está no centro das transformações do setor de saúde suplementar, a colaboração entre hospitais, operadoras e autogestões como resposta aos desafios de sustentabilidade, eficiência, personalização do cuidado. Então eu queria ouvir, na opinião de vocês, que estão liderando iniciativas inspiradoras, essa parceria entre a BP e o Einstein. Vocês conseguem, por favor, dar uma palhinha para a gente como é que tem sido essa colaboração entre vocês? Sem dúvida. A BP tem um valor muito forte, que a colaboração nos leva mais longe. Então, a gente vive isso na prática. A BP tem diversos parceiros, a gente tem uma flexibilidade muito grande para se adequar às necessidades do mercado, dos players, para melhorar o sistema de saúde como um todo e, obviamente, conseguir crescer como hospital, manter uma sustentabilidade do hospital, que já tem 166 anos, e a gente espera conseguir essa perenidade do hospital via parcerias. Então, quando a gente fala de parceria, e uma coisa que eu vou deixar para o Leandro comentar, mas que é muito diferenciada, não é uma parceria necessariamente entre um plano de saúde, uma autogestão e o hospital, o prestador de serviço, mas parceria entre hospitais, inclusive, que é o caso da nossa parceria. Perfeito. Não necessariamente dois hospitais não podem ter uma parceria. O nosso sistema é complexo, nem todos os hospitais têm o mesmo público, nem todos têm a mesma tecnologia, o capital não é infinito, então a gente pode otimizar essa alocação de capital, otimizar essa gestão do paciente no sistema de saúde, que ainda é muito fragmentado, e com certeza não podemos limitar as parcerias só entre plano de saúde e hospital, mas sim entre todos os prestadores de saúde, seja hospital, clínica, medicina diagnóstica, e é um pouquinho do que a gente vai falar aqui da nossa parceria com o Einstein. Eu acho que hoje o sistema de saúde ele é tratado como hipercomplexo. As relações entre todos, eles são muito... Não existe mais nenhuma bala de prata para se resolver um problema hipercomplexo. Todo problema hipercomplexo ele é tratado através de jornadas. E nós, dentro do Einstein, hoje, temos 47 mil pessoas entre colaboradores e dependentes.
Então, Muita qual gente. foi a nossa decisão? Não existe recurso para tudo, e entre ter que ficar montando estruturas ou procurar um parceiro que tivesse ideias próximas, fosse uma entidade filantrópica, que também tivesse no seu DNA a responsabilidade de devolver para a sociedade parte daquilo que ele tem na sua concepção, o Einstein entrou em contato com a Beneficência Portuguesa para poder fazer com que a jornada do nosso colaborador passasse pelo Hospital da Beneficência. Ou seja, a BP atende aos colaboradores do Einstein num programa desenvolvido de cuidado integrado, onde eu centralizo os principais casos mais complexos dos meus colaboradores no corpo clínico, que está definido entre o Einstein e a BP, e a gente gera bons resultados para o sistema. Então, para o Einstein, eu tenho um hospital de confiança, eu tenho um corpo clínico qualificado. Para a Beneficência Portuguesa, você acaba tendo um parceiro de renome que ajuda a qualificar a tese e a importância da beneficência para a sociedade, e para o nosso colaborador e para os seus dependentes, que estão sendo plenamente assistidos com um nível de satisfação muito alto. Então, quando você consegue fechar essa rede colaborativa, onde todos os interessados eles saem ganhando, efetivamente o sistema se sustenta de uma forma mais organizada. E eu acredito, Leandro, que em nome do Einstein, vocês jamais entregariam tantas vidas nas mãos de um parceiro que não fosse de uma alta competência, né, e uma grande confiança. Hoje o critério ele é técnico, né? Além de você ter corresponsabilidades, são duas empresas, duas organizações que têm desenvolvimento junto com o PROAD, elas atuam devolvendo para a sociedade e para o mercado parte da sua inteligência. E quando você começa a ter alinhamento técnico, alinhamento de competência, alinhamento de ideais, você acaba trazendo com que a questão do negócio seja só uma questão de desenho. Então, quando você tem as ideias de longevidade, de perpetuidade, fazer o desenho foi o mais simples. E aí a gente escolheu o critério técnico, ideológico, para entregar a melhor qualidade para o nosso colaborador. Maravilha. E agora, assim, a BP tem parcerias com empresas de vários setores e vem se aproximando de diferentes instituições para construir soluções mais ajustadas à realidade de cada parceiro. Como é que tem sido essa experiência no dia a dia? A gente ouviu aqui como é que ele te entregou tantas vidas, então a gente gostaria de escutar o lado de vocês, ou receber também tudo isso. Claro. Eu acho que eu destacaria 2 pontos principais. Um que o Leandro bem colocou. Quando os valores são parecidos, né, 2 hospitais filantrópicos, 2 empresas que pensam no longo prazo, fica mais fácil a gente conseguir desenhar em conjunto soluções na saúde, que são soluções que os resultados vêm no médio e longo prazo, não são soluções de curto prazo. Exato. Então a gente tem muito esse olhar para construir as relações e para definir quem vão ser os parceiros que a gente vai de fato investir, né? Então esse é um ponto. O segundo ponto acho que a gente é muito aberto a entender quais são as necessidades do outro. Eu acho que na área da saúde, no passado, tinha-se muito a ideia de vamos ter mais pacientes, mais volumes para ter um hospital com uma taxa de ocupação alta e, consequentemente, isso vai ser o melhor resultado para o hospital. Não necessariamente é verdade. Eu acho que a gente precisa, sim, entender como a gente se encaixa no contexto daquele parceiro para desenhar uma solução de longo prazo, não necessariamente só trazendo, focando em trazer o paciente para o hospital, mas de fato atendendo o paciente no melhor lugar, seja no hospital, numa clínica, numa medicina diagnóstica, um procedimento ambulatorial, ou seja, de uma forma eficiente no sistema e conseguindo atender a demanda do parceiro. Cada parceiro vai ter uma necessidade diferente. O Einstein tem uma necessidade que é diferente de uma CACI ou de uma outra autogestão, e acho que o nosso diferencial é conseguir ter abertura para montar a quatro mãos soluções inovadoras e soluções customizadas que possam ser soluções de longo prazo e realmente estratégicas para o setor. Maravilha. Uma aula isso aqui. Para mim, que participo com vocês, aprendo a cada vez que vocês trazem essas questões todas desse cenário. E aí, Leandro, aproveitando toda essa conversa que estamos tendo, queria entender, parcerias como essa que vocês têm aqui ao lado da BP, exigem a adaptação das equipes e uma troca de cultura. Como é que vocês têm vivenciado isso, né? Porque uma coisa é a gente falar, mas como é que isso se dá na prática? Como é que vocês têm vivenciado isso? Olha, o primeiro ponto talvez seja pessoas e respeito, né? Porque hoje quando você faz um acordo, seja ele qual for,
você tem uma ideia de que você envereda os seus melhores resultados, as suas melhores pessoas, para ter o resultado que você espera. E não necessariamente isso é uma verdade absoluta. Talvez o melhor ponto seja quando você monitora a atividade, que as pessoas estão no dia a dia, de boa vontade, de boa índole, tocando aquele projeto. Caso o resultado não seja o esperado, não adianta insistir no erro. Talvez a agilidade de você avaliar o resultado, sentar na mesa com transparência, com responsabilidade sobre a preservação do futuro, é que a gente rediscute o projeto e vê qual é o norte, qual é o direcionalmente correto para que a gente coloque as nossas energias a respeito disso. Então, se você tem pessoas, processos e respeito, entendendo a questão da longevidade, fica mais simples. Porque existe, eu que venho da área comercial, né, em algum tempo, há muitos anos atrás a relação era ganha-ganha, mas um ganha-ganha e o outro perde-perde. Então não faz sentido quando você tem um desequilíbrio nas relações. E essa relação mudou. Então hoje o nosso grande ponto é como é que eu trago isso para uma realidade onde eu ajudo a beneficência a se sustentar e a beneficência me ajuda a sustentar a minha carteira. Exato. Quando o objetivo foi comum, a definição era lógica. Vamos sentar e conversar. Então, esse ponto, para nós, ele já foi superado. Então, acho que a gente tem aqui um bom case e um bom exemplo de um modelo que deveria ser replicado ao longo do país para poder utilizar os recursos de forma responsável, porque não existe dinheiro para se fazer tudo aquilo que deveria, e fazer com que a longevidade seja bem tratada, como é o objetivo principal desse congresso aqui. Duas grandes colocações, o ganha-ganha, perde-perde, que não é o conceito aqui, e um modelo assertivo para ser replicado. Então, vejo uma experiência muito positiva. E a sua opinião também sobre a experiência? Porque uma coisa a gente falar, mas na prática, como é que isso tem se dado? Então, qual que é a sua visão vivenciando essa experiência nessa parceria? Bom, a experiência tem sido excelente, justamente pelo que o Leandro falou, da nossa flexibilidade em ajustar a rota rápido, né? Então, o setor da saúde ele é dinâmico, as decisões que a gente toma hoje talvez não sejam as melhores decisões daqui a 6 meses, e o que eu sinto nessa parceria é que a gente tem disposição e abertura de conversar o tempo inteiro para ajustar as rotas. Acho que essa disposição dos dois lados acaba retroalimentando a relação com mais confiança e com diversos outros projetos, inclusive depois desse nosso projeto inicial com a carteira dos beneficiários da Cuidar, que são os funcionários do Einstein. A gente seguiu com o próprio Einstein fazendo outras parcerias, então temos uma parceria também na oncologia ambulatorial, que já é um fruto dessa nossa relação aqui primeira parceria com os funcionários. Então acho que isso demonstra que com transparência, abertura e entrega, né, medir também é importante, medir o resultado da parceria, a gente consegue abrir novos caminhos e pensar em coisas novas o tempo todo. Isso é o que está acontecendo com essa parceria Beneficência Portuguesa de São Paulo, a BP e o Einstein. Você me deu já uma palhinha para a gente pensar em futuro. Então, Leandro, falando de futuro nessa parceria, como é que você enxerga a construção de um sistema de saúde mais eficiente? Essa pergunta é de alguns milhões de dólares, né? Mas a gente só gosta de pergunta difícil, né? A gente só gosta Eu acho que é o seguinte, primeiro, depois de tudo que eu tenho estudado, entender, primeiro, como as gerações consomem o sistema, né? Como você traz a conversa da saúde populacional para a saúde do indivíduo e ver se o que você está propondo para o indivíduo se transforma de novo em resultado populacional. Essa ciência, que antigamente era uma ciência de foguete, a inteligência artificial e o uso de dados já nos permite fazer isso hoje. A questão é, qual é a disponibilidade em interpretar os dados e tomar as decisões com a maior agilidade possível, visto que médico faz consulta, não emite sentença. Então, quando você tem o indivíduo na ponta, por mais que ele saiba o que é correto, tomando as atitudes sobre aquilo que ele como indivíduo reconhece como é certo, se eu não respeitar o livre-arbítrio, a chance de colocar eles todos dentro do mesmo quadrado do sistema vai fazer com que a gente tenha o mesmo resultado de hoje. Então o grande ponto foi entender o indivíduo
respeitar o coletivo, transformar em cuidado individual e devolver para a coletividade. É isso que a gente chama de cuidado integrado, que é o programa de saúde dos colaboradores do Einstein. Nosso desejo é que a gente possa trocar essa informação com os outros. Nós acreditamos na direção correta para entregar vidas mais saudáveis com custo-efetividade que a gente já esperava. Nós já conseguimos isso. Nosso grande desejo é fazer com que esse tipo de relação se perdure por todas as outras praças onde o Einstein atinge hoje ou tem alguma atividade prestada. Vidas mais saudáveis e longevidade, perfeito. Álvaro, você quer complementar essa visão de futuro dentro dessa parceria? Quero sim. Essa parceria, como já falamos antes, tanto o Einstein quanto a BP, eles são hospitais de excelência, né? Estão entre os 6, agora 7 hospitais de excelência no regime do PROAD. Então, a Beneficência Portuguesa ela já atua em todos os estados do Brasil através da PROAD. Então, hoje a gente tem um hospital de 800 leitos em São Paulo. Então, a nossa atividade principal acontece em São Paulo, mas via o PROAD, todo o conhecimento gerado nesses 166 anos, ele é replicado, devolvido para a população através dos projetos de PROAD que nós temos no Brasil todo, em todos os estados brasileiros. E o nosso parceiro também é do PROAD, também tem esses projetos no Brasil inteiro. Então, um alinhamento um alinhamento muito forte entre essas duas instituições, né? Por serem filantrópicos, por estarem no mesmo regime, por terem projetos que se esbarram pelo Brasil afora, levando esse cuidado para fora de São Paulo, né? Então, acho que o que eu gostaria de falar é que eu acho que essa parceria nossa é uma parceria que deu muito certo, porque a gente, desde o início, sabia que os valores eram muito alinhados, que os objetivos eram muito parecidos, cada um na sua atuação, né? O nosso mercado ele tem vários layers diferentes, então tem vários segmentos diferentes, atuamos em segmentos diferentes em sua maioria, né? Mas a gente tem o mesmo objetivo, a gente tem uma constituição muito parecida, né? Como empresa, uma filosofia muito parecida, e eu acho que esse é um dos segredos do nosso sucesso nessa parceria. Rapazes, que conversa rica, né? A gente ficaria aqui mais tempo falando de coisas boas, futuro, longevidade, saúde, mas o nosso tempo vai encerrando, então queria passar a palavra para vocês, de repente, para uma mensagem final. Pode ser? Claro. Por favor. A minha mensagem final é: vamos discutir o tema, e já existem soluções que podem ser testadas em outros mercados para isso, né? A nossa responsabilidade como gestores está em replicar esse modelo e fazer com que a população brasileira tenha uma visão de longo prazo. Então, já existem iniciativas para isso. Eu acho que agora nós precisamos de mais testes, de mais organizações testando, para que a gente entregue para a população brasileira aquilo que eles esperam de nós. É verdade, como esperamos. Para encerrar? Meu recado final é para todos os parceiros nossos que a gente está disposto a construir a 4 mãos soluções inovadoras na saúde, com flexibilidade, com responsabilidade, visando sustentabilidade de longo prazo, para a perenidade e longevidade das instituições, assim como das pessoas, e aí em especial para os participantes da Unidas, que são nossos clientes na Beneficência Portuguesa. A gente está disposto a conversar, a construir junto novas soluções, e foi uma honra participar desse congresso, patrocinar esse congresso, Unidas 2025 aqui em Salvador. Foi uma honra para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, a BP. Eu posso afirmar em nome da Unidas que a honra é toda nossa recebê-los aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, e nós aqui seguimos com a nossa série de episódios, de podcasts, diretamente do 28º Congresso Internacional da Unidas. Fiquem ligados, aguardem o próximo. Ficamos com vocês.